Paz do Senhor Jesus Cristo para todos os irmãos inscritos no canal, todos os irmãos que têm acompanhado, os irmãos que irão ver esse vídeo. Irmãos, hoje eu quero meditar com os irmãos em Romanos, no capítulo 4, versículo 1, onde o apóstolo Paulo ele vai mostrar para os judeus que eles mesmos não estavam seguindo as mesmas pisadas de Abraão. E os irmãos vejam até o final, porque eu vou trazer para os irmãos algumas questões interessantes, vai fazer com que os irmãos compreendam melhor o Evangelho de Cristo. Eu quero estar lendo aqui no versículo 1 do capítulo 4 de Romanos. O tema está aqui: Abraão foi justificado pela fé. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Aqui o apóstolo Paulo, irmãos, levanta uma questão, ou seja, como que o nosso pai Abraão foi justificado? É nesse sentido que ele está falando, porque no contexto do capítulo 3 até o versículo 31, ele está falando sobre justificação, que é por meio da graça de Deus. Então ele está falando, o que diremos, pois, ter alcançado o nosso pai Abraão, segundo a carne, ou seja, como que ele foi justificado? E é nesse sentido, porque ele vai mostrar para eles que eles não estavam seguindo a mesma fé de Abraão. Versículo 2. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Ele está dizendo para eles assim: Abraão quando foi justificado, Abraão foi justificado quando estava debaixo de alguma lei, ou Abraão foi justificado pela fé? Porque se Abraão foi justificado porque ele estava guardando alguma lei, ou Deus mandou ele guardar alguma lei para ser justificado, logo ele tem de que se gloriar, mas não diante de Deus, de si mesmo, porque ele foi salvo por méritos próprios. Mas não, ele tá usando a passagem de Abraão, a história de Abraão, para dizer: Abraão não. Deus, quando justifica Abraão, ele tem fé, ele não estava debaixo de nenhuma lei. Então ele tem de que se gloriar diante de Deus, porque foi salvo pela graça. E vocês não estão seguindo a fé de Abraão. Vocês acham que vai ser justificado por guardar a lei de Moisés. E essa não é a justiça de Deus e não foi a vontade de Deus. A justiça de Deus é que quando vocês apresentassem a lei, vocês observassem que são pecadores, para que vocês aceitassem a justiça de Deus. Já que eu estou condenado, eu aceito a justiça de Deus. Você será livre por meio da fé, da lei do pecado para a obediência, como diz a Bíblia. Vou explicar para os irmãos isso. Você será livre da lei do pecado e também da morte eterna. O versículo 3. Pois que diz a Escritura, creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ou seja, irmãos, quando nós analisamos a história de Abraão, nós vamos pensar, Abraão não estava debaixo de nenhuma lei. Mas quando Abraão creu em Deus, Abraão teve fé ao ponto dele obedecer ao Senhor. Sendo assim, todos aqueles que têm fé, eles vão obedecer a Deus. Quando você lê Tiago, capítulo 2, o versículo de número 21, 22, 23 e o número 24, o número 21 a seguir, ele vai falar assim: porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Olha o que está dizendo, a fé foi aperfeiçoada. A fé trabalhou junto com suas obras. Ou seja, aí no versículo 23 vai falar assim: então se cumpriu as escrituras, e creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Quer dizer o quê? Que quando se cumpriu a escritura? Quando Abraão foi oferecer o seu filho a Deus. Quando ele obedeceu a Deus, se cumpriu a escritura, que ele foi justificado pela fé. Mas ali não está falando as obras da lei, está falando as obras da fé. Porque aqueles que estão debaixo da graça de Deus, ele vai obedecer a Deus, ele não vai ser desobediente. Então nós vamos andar em boas obras, como diz a palavra de Deus, mas não é as obras da lei. É isso que o apóstolo Paulo está explicando para os judeus. Vocês serão justificados não pelas obras da lei, mas quando você estiver debaixo da graça de Deus, vocês vão obedecer a Deus. Mas é porque a fé vai trabalhar junto com suas obras, porque o salvo tem boas obras, o salvo. Não quer dizer que está debaixo da graça que vai quebrar as leis de Deus. E eu vou explicar para os irmãos que na época de Abraão não tinha leis. Agora, eu quero... Aqui, o versículo 4. Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Aquele que faz qualquer obra não é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Ou seja, um trabalhador, ele só recebe salário porque ele trabalhou. Não foi de graça. Assim o apóstolo Paulo está falando para os judeus. Está falando, olha, Abraão,
Ele teve que guardar alguma lei, fazer alguma coisa para ser justificado? Não. Vocês estão achando que por guardar a lei vocês serão aceitos por Deus. Então vocês não estão nas mesmas pisadas de Abraão. Abraão é pela fé. Vocês acreditam que se guardar a lei, vocês serão aceitos. Mas não é assim a justiça de Deus. Então é isso que ele está falando. Abraão recebeu de graça. Vocês estão querendo receber ou ser aceito por Deus por obras, por mérito de vocês. Não é a justiça de Deus. O versículo 5. Mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputado como justiça. Ele está falando de Abraão, ou seja, Abraão não praticava a lei, mas ele creu naquele que justifica o ímpio. E então ele foi aceito por Deus por causa disso. O versículo de número 6. Assim também Davi declara, bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo, bem-aventurado aquele cujas maldades são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Aqui o texto está falando que Davi já revelava a justiça de Deus. É bem-aventurado aquele que é justificado por Deus sem as obras. Ele está falando das obras da lei. Esse é bem-aventurado, porque aqueles que estão debaixo da lei não têm bem-aventurança, porque eles estão debaixo de condenação. O versículo 9 ao 12, que eu vou ler agora, porque fala do mesmo assunto. Então eu não preciso explicar seguindo os versículos. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé de Abraão, nosso pai, que tivera na incircuncisão. O que ele está dizendo para eles? Ele está falando assim, olha, Abraão, quando ele foi aceito por Deus, ele tinha feito a circuncisão? Não. Quando ele foi aceito por Deus, ele estava guardando alguma lei? Também não. Quando Deus fala para Abraão fazer a circuncisão, não era um requisito para a salvação. Ele manda fazer circuncisão porque era um sinal da aliança de Deus com Abraão e sua descendência. Era o selo da justiça da fé. Não era um requisito para a salvação. Aí o que eles entenderam? Nós temos que fazer a circuncisão para ser salvo e temos que também guardar a lei para ser salvo. Aí ele está dizendo, não, era só um sinal. Para que Abraão seja pai dos incircuncisos, ou seja, aqueles que não fez circuncisão, e pai daqueles que fez a circuncisão. Mesmo aqueles que fez a circuncisão, se anda nas mesmas pisadas da fé de Abraão, esses serão salvos também. Logo, a circuncisão ou a incircuncisão não tem virtude nenhuma. Agora o versículo 13. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Ele está dizendo assim para os judeus, olha, quando Deus faz a promessa a Abraão, ele faz a promessa para ele debaixo de leis ou foi pela fé? Aí ele vai explicar. Deus falou assim, Abraão, guarda essas leis aqui e as promessas vão se cumprir na sua vida. Não, foi pela fé. É isso que ele está falando para eles. Então vocês devem seguir a mesma fé de Abraão, porque vocês estão seguindo, crendo numa justiça errada. Vocês estabeleceu essa justiça. Mas a fé, as promessas de Deus é segundo a fé. Não foi dada por meio da lei, ou tem que ter que guardar essas leis. Versículo 14. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Olha o tanto que o argumento de Paulo é forte para os judeus. Ele está dizendo assim, olha, se a promessa foi feita mediante a lei, para aqueles que guardam a lei, Abraão também, a fé dele é vã. Abraão também não receberá as promessas, porque Abraão foi salvo, foi justificado, foi aceito por Deus pela fé. E você está dizendo que é aceito por Deus se guardar as leis. Então, logo, a fé de Abraão é vã. A fé daqueles que seguiu as mesmas pisadas de Abraão é vã e a de vocês é certa. Essas promessas vão se cumprir na vida de vocês. Mas não, Deus quando faz a promessa não é debaixo de leis, é debaixo da fé. Então vocês estão perdendo tempo. Ele está falando isso. Vocês estão crendo em promessas que não vai cumprir na vida de vocês. Vai cumprir somente naqueles que estão debaixo da graça de Deus. Então, ele continua aqui, ó. Versículo 15. Porque a lei opera a ira, porque onde não há lei também não há transgressão. Ele está dizendo o quê? Onde há lei, opera a ira. Ele quer dizer o quê? Vocês estão debaixo da lei, vai resultar em condenação, em juízo para vocês que estão debaixo da lei.
vai resultar em juízo, porque a lei fala que se você quebra o mandamento, você é culpado de todos. A lei vai resultar no juízo, vocês estão debaixo de condenação, vocês estão condenados. Ele está falando isso para eles, vocês estão perdidos se vocês estiverem guardando a lei. Porque onde não há lei, não há transgressão. Ele está dizendo, se vocês não estão debaixo da lei, vocês não serão culpados, julgados pela lei, será condenado pela lei. Se você estiver debaixo da graça, Deus já vai agir diferente. Isso não quer dizer, irmãos, que mesmo não tendo, eu vou explicar para os irmãos, dando um exemplo de Abraão. Abraão não tinha lei na época de Abraão, não tinha leis. Mas aí, se a pessoa não está debaixo da lei, porventura ela não será julgada por Deus? Será? Porque olha o que diz em Romanos, no capítulo de número 5, versículo 12. Pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e o pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Aí vai dizer no versículo 13, porque até a lei estava o pecado no mundo, ou seja, até a lei, ou seja, antes de ser dada a lei, estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei, ou seja, né, aí surge a pergunta, então antes da lei, Deus não devia imputar pecado a ninguém, porque sem lei, não tem como imputar pecado. É isso que o versículo 13 está falando. Porque até a lei estava o pecado no mundo. Ou seja, até a lei que fala é antes da lei estava o pecado no mundo. Mas o pecado não é imputado não havendo lei. Mas por que Deus levou em conta? Porque a Bíblia fala que Deus levou em conta mesmo não havendo lei. O exemplo disso, não tinha lei. Mas quando Caim matou Abel, Deus falou para Caim, Caim, o pecado jaz à porta. O desejo do pecado é te dominar. Mas você tem que dominar o pecado. Olha, ele está falando pecado. Existia pecado. Não tinha lei, então a desobediência era pecado, e é pecado também a desobediência. Por isso que a questão debaixo da graça serão também julgados por Deus. Ou seja, Deus destruiu aquela civilização na época, no capítulo 6 de Gênesis, que era a civilização da época de Noé. Deus destruiu Sodoma e Gomorra por causa da desobediência, não existia lei. Mas aqui está falando, mas por que Deus, mesmo assim, eles caíram sobre o juiz de Deus caiu sobre eles? Versículo 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram segundo a transgressão de Adão. Quer dizer, por causa da morte, por causa do pecado, a natureza do pecado, o juiz tinha que cair sobre eles por causa disso, por causa do pecado. O pecado condenou o homem. Não tinha lei, mas eram julgados por causa do pecado. Então ele está dizendo que mesmo aqueles que não estão debaixo da lei, não vai ser julgados pela lei, mas aqueles que estão debaixo da graça serão julgados pela lei da liberdade. Eu já expliquei em outro vídeo para os irmãos, a mesma lei que nos libertou. Qual lei que nos libertou? Romanos capítulo 8, versículo 2. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Em Hebreus mesmo fala, né, que aquele que pisar o Filho de Deus, o sangue, né, do Filho de Deus, ele não resta mais sacrifício pelo pecado. Só uma expectação de juízo e de fogo, né? Que o texto vai falar. Poderia ler aqui, irmãos, mas vai tomar mais tempo aqui. Então, o versículo 4 de Romanos, o versículo de número... Transição. Aqui o versículo 16. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Então ele está falando o que, irmãos? Ele está falando que a fé, a justiça de Deus, para a salvação, ela se aplica tanto aos judeus quanto aos gentios. Todos também podem ser salvos, todos que seguir a fé de Abraão. Amém, irmãos? Para não ficar muito longo até aqui, depois nós continuamos mais meditando na palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, tenha acompanhado e cada dia vamos compreendendo melhor o Evangelho de Cristo, né? Como diz a palavra de Deus. Vamos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Que Deus abençoe os irmãos.